Ministro, primeiro, Vossa Excelência disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin, e sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, quanto Hitler, quanto Mao Tse-tung, quanto Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população. E não, coincidentemente, a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então o deputado Paulo Bilinski, ele tem razão, e Vossa Excelência falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis que se falam tocante às armas de fogo. Gostaria de lembrar também a Vossa Excelência, que é conhecedor do direito, juiz que ainda nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1988, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. Época em que o porte legal de arma de fogo era uma mera contravenção, nem prisão dava, e os índices de mortalidade eram infinitamente inferiores ao que eram hoje. Vossa Excelência fala muito no liberou geral quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022, onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro, né, e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito, muito maiores. Presidente, eu queria também aqui falar um pouquinho com relação ao 8 de janeiro, né, ao ministro da Justiça. Por que, ministro, parlamentares da esquerda, do PT, do PSB, partido de Vossa Excelência, iniciaram a coleta para as assinaturas, né, ensinaram a coleta de assinaturas para uma CPI e depois, por orientação do governo, retiraram? Por que, ministro, a esquerda e o governo não querem uma investigação profunda sobre esses atos, já que eles são tão danosos? E ainda mais... Bem, certamente aqui não se cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo, porque ele responderá perante os tribunais. E eu respeito a independência do Poder Judiciário. Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, é claro que quem julga isto não é o senhor, não sou eu, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim, foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente. Presidente. Mais uma Presidente. vez. Mais uma vez. Presidente. Isso é uma falta de respeito, esse comportamento, presidente. Secretaria, por gentileza, zero o tempo de novo. Os candidatos disputam a eleição e aí o povo julga. Houve o julgamento no dia 30 de outubro, o seu presidente perdeu a eleição. Pergunta. Senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, esses dois senhores aqui não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque eu vim aqui e estou respondendo a todas as perguntas. Presidente! Edemauro! Senhores, silêncio! Silêncio, deputado Eder Mauro, só um pouquinho. Deputado Eder Mauro, deputado Rubens, por gentileza. Mantenham-se em silêncio, senhores, por gentileza, todos. Nós estamos indo bem, o ministro está respondendo, os senhores estão perguntando, dando continuidade, sem interromper o ministro. Ministro, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, essas questões políticas do tal ou qual governo realmente não são cabíveis nesse momento. Haverá um momento de 2026 o senhor dizer tudo que o senhor disse e a população apreciar e julgar novamente os políticos. Em relação a outras considerações sobre essa questão da política armamentista, quando eu me refiro...
Deputado, eu tenho 8 minutos para responder. Se o senhor se esperar, eu respondo. Deputado Gilvan. Deputado Gilvan, por gentileza. Senhores, olha aqui. Atenção, senhores deputados, senhoras deputadas. Prezado ministro da Justiça. O senhor também, por gentileza. Deixa a presidência falar. Por gentileza. Senhores, por gentileza, sentem-se! Deputados! Senhores, senhores, senhores! Tá. Senhores, por gentileza. Senhores deputados, vamos mostrar minimamente educação. Eu estava lendo aqui o regimento e você é obrigado a usar o regimento para convidar os deputados que não querem participar a se retirarem. Aqueles que não quiserem participar, independente de ser direita ou esquerda, quem não quer participar não é obrigado a estar aqui, se retirem. Está aqui bem muito claro no regimento. O presidente da Câmara da comissão convidará o parlamentar que esteja atrapalhando a se retirar. Senhores, dando prosseguimento. Indefiro. Dando prosseguimento. Deputado Coronel Fraga, por gentileza, 3 minutos. Não, tem que responder. Bem. Senhores, bom, o ministro quer falar, então, por gentileza. Secretaria, 3 minutos para o ministro da Justiça responder. Quer falar? Bem, bom, prosseguindo. Ministro da Justiça, senhor ministro da Justiça, senhores. O ministro da Justiça tem o tempo que ele quiser para falar aqui. Eu falei 3 minutos justamente para tentar avançar os trabalhos. Se você quer falar 10 minutos, 15 minutos... Não, eu quero só responder as perguntas. Perfeito. Obrigado. Então, prosseguindo nas respostas. Em relação a essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isto? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia. Na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isso. Pelo contrário, o que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta: não. Basta ler o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros, mas eu prefiro armas. Foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse: a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui
ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que a gente não pode substituir por uma visão de faroeste. Porque a visão de faroeste, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil, nesta dimensão? Me perguntam, quem são aqueles que dizem combater o crime e, na verdade, são sócios dele? São várias categorias de pessoas. Eu tenho aqui. Me disseram que eu não podia rir. Então o senhor está cometendo um crime também. Preste atenção. Que é o crime aqui da Comissão de Segurança. Ri. Eu vou estipular sua pena já já. Claro que eu considerei que não só posso, como devo rir, inclusive. Em relação... Senhores, por gentileza. Ô, Duarte. Deputado, o senhor está rindo também. Artigo 41 do atenção, regimento, eu peço agora questão de ordem. Pois não. Vossa Excelência citou meu nome sem justa causa, sem justo motivo, senhor presidente. Não faz sentido o senhor presidente citar o meu nome e pedir respeito, porque eu estou calado. Vossa Excelência, senhor presidente, tem que pedir respeito aos deputados. Senhor presidente, eu levantei questão de ordem, de acordo com a... Eu peço o meu tempo para falar. É comum machismo lá no Maranhão. Por favor, peço silêncio para que eu possa falar. Para contratar, senhor presidente. Não estão respeitando meu momento de fala. Levantei questão de ordem de acordo com o artigo 41, inciso 8 do regimento dessa casa. Por gentileza, qual é o artigo da colocação de ordem? Artigo 41, inciso 8 do regimento. Pois não. Cabe a Vossa Excelência, enquanto presidente, com base no artigo, advertir o orador que se exaltar nos debates. Vossa Excelência não está advertindo esta deputada que me xingou e vai responder no Conselho de Ética. Vossa Excelência não advertiu este deputado que não tem idade para ficar fazendo gracinha aqui. Vossa Excelência não advertiu esses deputados que, enquanto crianças, estão... Não. Isso não é papel dessa comissão. Essa comissão... Ridículo é Vossa Excelência, que não tem mais idade para ficar com um gritinho aqui nessa comissão. Tenha respeito, respeito o regimento.